E o seu AB1 está de volta, meio-dia, 30 minutos. Hoje, 18 de agosto, é comemorado o Dia do Estagiário. Aliás, o período do estágio é fundamental para o profissional que está ali na batalha, não é? Em formação. É uma etapa de muitos sonhos e muitos desafios também. Veja na reportagem. Giovana está cursando o último ano da Faculdade de Arquitetura. Ela completa o aprendizado participando de um estágio nessa empresa. Aqui, Giovana é acompanhada por profissionais mais experientes e tem a capacidade de colocar em prática muito do que aprende na faculdade. Aqui eu tenho a experiência de trabalhar tanto no escritório de arquitetura com nossa arquiteta, que lá em cima a gente faz projetos. E aqui na loja a gente também tem a experiência de trabalhar diretamente com o cliente, que ele chega com a dúvida, que não sabe como vai colocar, o que vai colocar numa fachada. O desejo de Giovana é ser contratada após o fim do estágio. Assim como aconteceu com o Luiz, que começou o ano como estagiário no setor de tecnologia da informação. Ele ainda nem terminou a faculdade, mas já foi contratado na empresa. A experiência de lidar em si com a pressão de contato entre o assistente técnico ou o técnico em informática nesse sentido, direto com o usuário. Como, por exemplo, alguns prazos para serem cumpridos, que na faculdade a gente só passa pelo intuito de você precisa fazer em determinado prazo, mas você não tem realmente a pressão e até mesmo os percalços que tem, geralmente. Maíra, que atua como gestora de recursos humanos na empresa, diz que o estágio é importante para a formação dos estudantes e também para a empresa, que molda as necessidades profissionais na corporação. Ajuda a desenvolver o próprio estagiário, né, dentro das culturas, dentro de tudo que a empresa apresenta. Então ele traz esse diferencial, né, de se destacar como um profissional, né, que está em iniciação. Para intermediar as relações profissionais entre estagiários e empresas, há instituições como o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, e também o IEL, o Instituto Evaldo Lodge, que em Caruaru tem 186 estagiários atuando em indústrias. Importantíssimo para a qualificação do estudante, que tem um embasamento teórico, mas quando chega até a empresa, ele vai ver como funciona na prática a profissão que ele abraçou para seguir e também importante para ele conhecer como é o mercado de trabalho que ele vai atuar. Pois é, e ao longo dos anos, a figura do estagiário também passou a alcançar algumas conquistas, alguns direitos que precisam ser respeitados pelas empresas. Mas, claro, também existem os deveres que precisam ser cumpridos corretamente pelo estagiário. Então, é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a Priscila Martins ao vivo aqui no seu AB1. O que diz a lei sobre esses futuros colaboradores, hein, Priscila? Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aí o AB1. Eu começo parabenizando a todos os estagiários, né? Afinal de contas, é mesmo uma conquista, né? Uma conquista até profissional, já que o estagiário ele ocupa uma função profissional que não é regido pela CLT, mas existe lei sim, a lei do estagiário. É importante dizer que onde tem dever tem direito, onde tem direito tem dever e vice-versa. Para a gente conversar sobre isso, a gente está aqui com a advogada trabalhista, Andréia Souza. Boa tarde, Andréia. Tudo bem? Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Almir, a todos que estão nos assistindo. Também aproveito para parabenizar você, estagiário e estagiária, pelo seu dia. Aproveitem essa oportunidade de iniciar no mercado de trabalho, de iniciar na carreira que vocês escolheram. Como a Priscila bem pontuou, é importante a gente destacar que estagiário ele não é funcionário nem é empregado. Existe uma lei específica que rege o contrato de estágio e ele tem alguns requisitos que devem ser obedecidos. Quais são eles? O estagiário ele deve estar vinculado a uma instituição de ensino com matrícula e frequências regulares, deve obedecer àquela carga horária estipulada, que aí a gente pode dividir em 3 cargas, 20 horas semanais, 30 horas semanais ou 40 horas semanais, dependendo se esse estagiário ele é de nível médio, de nível superior ou demanda uma educação especial. Para as regras do estágio, a gente também pode dividir em 2 situações. O estágio obrigatório, aquele que ocupa faz parte da grade curricular daquela instituição de ensino, e o estágio não obrigatório. Para o estágio não obrigatório, preferencialmente a lei estipula que deve existir uma bolsa, certo? Uma bolsa auxílio ao estágio. E dentro dessa bolsa também a gente prevê o auxílio para o deslocamento desse estagiário, né? O vale transporte para esse estagiário.
O interesse do estagiário tem que ser mesmo aprender sobre aquela profissão, né? O máximo que puder naquele tempo determinado do contrato, mas muitos são remunerados, alguns não são, não é isso? Aqueles que são remunerados, eles podem serem cobrados como funcionários mesmo, inclusive até fora do ambiente de trabalho, né? Fora do horário de trabalho, eles podem ser cobrados por entrega de materiais, por alguma atividade profissional? Muito bem, Priscila. Veja só, nos estágios obrigatórios, eles têm uma série de requisitos, como eu já pontuei, mas ele não pode ser confundido de forma alguma com um funcionário, com um empregado daquela empresa. Então, o funcionário ele vai ter, claro, as suas atribuições ali para cumprir as suas regras de estágio. Suas atividades devem ser vinculadas com o curso o qual ele está cursando e ele deve ser supervisionado, ou seja, ele deve ter um orientador, um supervisor para estipular e acompanhar essa prestação de atividades do estagiário, mas não pode haver nenhum tipo de cobrança, não pode haver nenhum tipo de estipulação de metas e tampouco cobrança fora do seu horário de estágio. Mas também o estagiário precisa cumprir as leis da empresa, não é isso? Sim. O funcionário ele tem que se adequar dentro das regras da empresa, cumprir o regimento da empresa com todas aquelas regras de comum, de boa convivência, de rotina e estar dentro do quadro da empresa. Não é funcionário, mas é um estagiário, está fazendo parte do corpo daquela empresa, desempenhando a sua atividade enquanto educando, para quem sabe, ao final do contrato de estágio, pode até ser aproveitado pela empresa e ser contratado como colaborador. Aí a notícia fica boa demais. Muito obrigada por sua participação. Agradeço. É isso, gente. Parabéns aí a todos os estagiários. Voltamos ao estúdio, Almir. Valeu, Priscila, muito obrigado. Olha aí que orientações, né? Muitas orientações, tanto para as empresas quanto para os estagiários. E olha, para comemorar essa data tão importante para os futuros profissionais, serão realizados alguns eventos gratuitos e online. Acompanha com a gente, hein? A gente preparou direitinho aqui também um gráfico para você ficar de olho. Por exemplo, palestras promovidas pelo IEL. Tá vendo? O Instituto Evaldo Lodge realiza hoje, a partir de 1h40, daqui a pouquinho, não é? O evento Uma Jornada Rumo ao Futuro, para falar sobre mercado de trabalho, carreira e transformação digital, além de informações sobre um cadastro para concorrer a uma das vagas do IEL, para os níveis técnico, médio e superior. Tá vendo aí? Para participar, é só acessar youtube.com/live Sistema FIEP. Tudo junto, hein? E tem mais, pessoal. A Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, a ACIC, também está realizando uma série de palestras, hein? Lembrando, é tudo de graça e online. Amanhã, a partir de 13h, tem debate sobre a importância do estágio na formação profissional. E na sexta-feira, às 19h, a palestra é sobre dicas comportamentais para o processo seletivo. As inscrições podem ser feitas num formulário digital. É esse aí o endereço, ó, linktr.ee/CIEQPE. Tá vendo? Boa sorte aí para os estagiários e parabéns pelo dia tão importante.